O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Segunda-feira, começando mais uma semana, apresentamos a nossa vida a Deus e nessa semana, de um modo especial, hoje começamos mais um mês também, o mês de setembro. E queremos louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que vivemos no mês de agosto e já aproveitamos para consagrar, ofertar o mês de setembro ao nosso Deus. Que nós possamos, nesse dia, começar com o coração contrito, apresentando ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Aproveite para orar pela tua família, por aqueles que mais necessitam da graça, da presença do Senhor. Orar pela conversão, orar pela cura, pela graça, pela restauração das famílias. Que nós possamos preparar o nosso coração para acolher a boa nova, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Versículo 24. Esse versículo tem uma adaptação para os nossos dias, que é: santo de casa não faz milagres. É impressionante como essa verdade, ela é antiga, como que as pessoas não costumam valorizar o profeta da própria casa, o santo da própria casa, o líder da própria casa. Temos o mau costume de valorizarmos e endeusarmos sempre aquilo que vem de fora. Parece que o que vem de fora é melhor, o internacional é melhor, o de outra cidade, o de outro estado, de outro povo é sempre melhor do que o nosso. Lembra daquele ditado que diz: a grama do vizinho parece ser mais verde do que a nossa, porque a gente olha para o nosso olhar próprio e a gente não costuma dar tanto valor. A gente costuma dar valor para o que é do outro, o que está fora de nós, o que vem de fora. Por isso que um profeta, ele acaba não sendo bem recebido na sua pátria. Essa é uma verdade triste, mas que devemos ir de encontro para mudar isso. Jesus volta na sua cidade de Nazaré e, como é de costume, ele frequenta o templo e ele faz toda a leitura que nós ouvimos do profeta Isaías. Mas, mesmo ouvindo tanta sabedoria, as pessoas começam a se questionar: mas quem é ele? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de José? Mas ele não é o filho de Maria? Como assim? De onde veio tanta sabedoria? E é assim que acontece, né? Por isso que o santo de casa não faz milagres. Mas ele não é aquele que nasceu aqui no bairro, que estudou ali naquela escola, que trabalhou com a gente. As pessoas têm dificuldades de reconhecer o crescimento, a prosperidade, a inteligência, a sabedoria daquelas pessoas que fazem parte do seu rol mais próximo. E essa mesma dificuldade Jesus encontrou. Inclusive, nos narra o Evangelho que ali, em Nazaré, ele fez poucos milagres. Mas ele não fez poucos milagres por causa da vontade dele. Ele queria fazer mais. Mas a falta de fé das pessoas impediam, de fato, de ele operar esses milagres. Que nós possamos abrir o nosso coração para esse mês de setembro, para que a gente possa tomar posse dessa palavra que Jesus leu no Evangelho de hoje. E eu vou ler novamente, para que nós possamos internalizar essa boa nova que está escrito no livro do profeta Isaías e que Jesus reforça no Evangelho de hoje, quando ele lê na sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Boa nova aos pobres não está falando necessariamente de pobres de bens materiais, mas de pobres que precisam da bênção, da graça, da sabedoria do Senhor. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Jesus tem essa missão de libertar a mim e a você, que estamos presos no egoísmo, presos no individualismo, presos talvez numa falta de perdão, numa mágoa, num ressentimento. É esse Senhor que vem para libertar os cativos.
a recuperação da vista aos cegos. Quantas coisas que eu não enxergo, que eu preciso enxergar, e o Senhor vai me dar essa graça. Para libertar os oprimidos. Quantos de nós estamos oprimidos por sentimentos, por doenças, por situações, por dívidas, e o Senhor é aquele que vem para libertar, e eu preciso colocar, já começando esse mês, a minha confiança no Senhor. E ele finaliza dizendo no versículo 19, e para proclamar um ano da graça do Senhor. É isso que eu tenho que acreditar, é isso que você, meu irmão, você, minha irmã, tem que acreditar, tomar posse, que o Senhor traz hoje essa palavra para você, proclamar um ano da graça do Senhor, um ano na presença de Deus, um ano recebendo e acolhendo a graça do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Que o mês de setembro seja um mês de muito amor, de muito trabalho, de muita dedicação, de muitos livramentos. Que o Senhor afaste todo o mal da nossa presença e da nossa casa. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti para suplicar a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua graça e a Tua paz. Que setembro seja um mês abençoado, seja um mês de luz, seja um mês que nós possamos viver na Tua santa e agradável presença. Um ótimo dia para você, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Até amanhã.